Ei, amor, tô gravando. Oi, moça, não tem problema não. Meus alunos já sabem muita coisa sobre a geografia física do continente europeu. E agora é hora de falar dos aspectos humanos, dos aspectos políticos do continente europeu. Eu estou aqui nesse site chamado True Size Off. Né? É só procurar no Google The True Size Off, depois eu deixo o link também para vocês. É um site que fala sobre o verdadeiro tamanho dos países nos mapas. Né? Então, por exemplo, eu peguei aqui o Brasil, né? Qual que seria o real tamanho do Brasil se ele tivesse onde está a Europa? Né? Bom, dá para perceber aqui, óbvio que ficou um pedacinho da Europa fora desse lado, tá? Mas só para vocês saberem, a Europa em área ela é um pouquinho maior do que o Brasil. E a Europa Ocidental em área, ela é mais ou menos do tamanho da região norte do Brasil, tá? Então, é como se nesse espaço aqui que tem mais de 50 países, né, coubesse, né, quase que dentro do nosso único país, que é o Brasil. Os mapas, eles distorcem um pouquinho o formato dos lugares. Esse é um site muito legal, você digita o nome do país aqui. Por exemplo, Rússia, que é o maior país do mundo, né? E quando você olha para ela aqui no mapa, de fato, né, parece que ela é muito grande, ela é, né, mas se a gente for pôr a Rússia na mesma latitude do Brasil, percebam que o real tamanho dela é de mais ou menos aí uma vez e meia o tamanho do Brasil. Tá? De qualquer forma, o nosso assunto é Europa. Né? E aí a ideia hoje é falar um pouquinho, né, sobre as características relacionadas aí ao tamanho real do continente europeu, distribuição da população na Europa e a divisão política. Né? Então vamos lá. Então, o True Size eu acabei de mostrar para vocês. Quem tiver a apresentação é só clicar aqui em cima, que já tem o link, né, para o site. Eu mostrei para vocês, né, como que é o tamanho da Rússia na representação. Se ela estivesse na mesma posição que o Brasil, né, como que ela seria representada de fato. Lembre-se que esses mapas que a gente usa, né, eles são parte aí de um tipo de projeção chamado projeção de Mercator, elaborado lá no século XVI. Né? Então era a época que a Europa conquistava, né, dominava o resto do mundo. Por isso que a Europa parece no centro, maior do que ela é na verdade, para deixar também claro um pouquinho dessa importância dos países europeus frente aí ao resto do mundo. Tá? Só que na verdade os países da Europa eles são bem menores do que aparenta no mapa. Por exemplo, olha a Finlândia. Né? A Finlândia é um dos maiores países europeus em área, né? Só que se eu colocar ela na mesma posição latitudinal do que o Brasil, olha como o território da Finlândia ele é bem pequenininho aí. Né? E mesmo o Brasil, né, na sua posição, que a gente está acostumado, e como que ele seria representado lá no território europeu. Aqui eu peguei um mapa, né, de densidade demográfica, de ocupação populacional aí do continente. A gente tem que lembrar que a Europa é um continente de povoação bem antiga. Né? Tem registro de pessoas vivendo lá na Europa há mais de 6.000 anos. Tá? Aqui tem um link para um videozinho do YouTube que eu não vou passar agora, mas é um vídeo que conta um pouquinho desse histórico de povoamento da Europa e um pouquinho das fronteiras de países, impérios, estados que foram se estabelecendo ali ao longo da história. O importante é entender que essas fronteiras elas sempre mudaram. Né? Então não é porque a gente olha para o mapa de um jeito ou com uma determinada divisão que essas divisões elas vão permanecer aí ad eterno. Tá? É um continente povoado, né? Tem mais ou menos aí 740 milhões de habitantes na Europa. E a curiosidade está no número de países. Dependendo do critério usado para se considerar um lugar como país ou não, a gente vai ter um número diferente de países. Tá? Então vocês podem encontrar na internet listas de países da Europa
com números que vão de 49, 51 até 58 países na Europa. Por que essa diferença? Tem lugares, tipo o Vaticano, né, que ele é um país, ele é conhecido internacionalmente como país, mas ele não tem as instalações típicas de país. Por exemplo, né, ele não tem uma polícia própria, um sistema judiciário próprio, não tem hospitais, né, ele depende da Itália para esse tipo de serviço. Então, em algumas listas, o Vaticano não aparece como país. Tá? Por isso, essa diferença aí do número de países. Mas o que vocês têm que saber é que, assim, tem país pra caramba. Tá? E por que tem país pra caramba? Porque a ocupação humana é antiga. Então, ao longo, né, dos diferentes períodos históricos, né, a gente teve populações que se estabeleceram em determinados lugares, desenvolveram seus hábitos, costumes, línguas próprias. Né? Então, é um lugar com uma grande diversidade cultural. Tá? Onde está mais escuro, tem maior presença de pessoas. Né? Então, percebam, né, que tem maior presença de pessoas mais ou menos nessa faixa aqui, né, central do continente europeu. O extremo norte é muito frio, tem algumas regiões aqui que são montanhosas e não tem muitas pessoas vivendo. Eu peguei aqui uma imagem de satélite do continente europeu à noite. Tá? E a gente também consegue visualizar por essa imagem, né, o povoamento da Europa. Né? Se a gente olhar aqui, a presença humana, né, ela pode parecer relativamente pequena, mas a gente chega aqui de 20 a 50 pessoas por quilômetro quadrado nas regiões com menos habitantes. Tá? E aí, olhando aqui, ó, dá para ver que a presença humana ela é bem disseminada no continente europeu. Tá? Também, fruto também dessa ocupação bem antiga. Aqui é um mapa de população absoluta, ele vai estabelecendo classes numéricas, né? E aí os países que têm mais de 100 milhões de habitantes é a Alemanha e a Rússia. Tá? Esse vermelhinho é um território que pertence à Rússia. Tá? E aí ele vai estabelecendo aí uma classe, né, de população absoluta, né? Várias ordens aí de população absoluta, mas de novo, né, percebam que essa região aqui, onde estão os países vermelhos, amarelos, né, são os países, amarelo escuro, né, são os países mais populosos do continente europeu. Além disso, né, divisão aí entre população rural e população urbana. Né? Os países europeus eles apresentam bastante gente vivendo na zona rural. Apesar assim da urbanização ser relativamente antiga, né, a gente ainda tem em alguns países coisa de 5, 6, 10% da população vivendo no campo. Tá? Principalmente na Europa Ocidental, onde tem países desenvolvidos, né, isso é um número relativamente bem expressivo. Tá? Isso acontece porque os países europeus eles têm várias políticas aí de subsídios do governo para fixar a população no campo, para manter, né, o máximo de gente que eles puderem ali, né, na zona rural. População urbana e, por fim, né, divisão política, né, da Europa. Então depois vocês fiquem livres aí para contar quantos países, né, tem aí no mapa da Europa. Né? Mas de qualquer maneira percebam, né, que o número de países é muito grande para uma área relativamente pequena. Né? E além disso, na Europa a gente tem países que são transcontinentais. É o caso da Rússia, da Geórgia, da Armênia, do Azerbaijão. Né? São países que têm parte do seu território na Europa, parte do seu território no continente asiático. E tem uma outra curiosidade, que é a Turquia. Né? A Turquia aqui, esse pedacinho aqui da Turquia, né, separado aqui pelo Estreito de Bósforo, né, teoricamente ele está na Europa, na parte que se considera, né, Europa. E talvez o que muita gente não sabe é que o Brasil, do ponto de vista teórico, faz fronteira com a Europa. Ah, professor, você está inventando, tem um oceano Atlântico aí separando. Alguns países europeus têm ainda, né, territórios coloniais, territórios extracoloniais.
continentais, né, os chamados esclaves. Então, aqui, né, na América do Sul está um lugar chamado Guiana Francesa, né? E o nosso estado do Amapá, teoricamente, ele faz fronteira com a Guiana Francesa. Se algum dia, né, você quiser levar o amor da sua vida para a França e não tiver dinheiro, você pode pegar o carro, ir até o Amapá. Aqui você atravessa a ponte sobre o rio Oiapoque e você já vai estar em território francês. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Até mais.